Boa noite, gente. O pessoal me escuta? Tudo bem? Alguém sabe o que é a coisa mais chata do que esse começo de live, né? A gente não sabe o que fala, tem que esperar o colega aparecer. Vocês estão me escutando? O entrevistado de hoje é um dentistazinho aí. Ele acabou de fazer a sua 40ª live do dia. Tô vendo se ele vai entrar agora ou tô dando ele, pedi para ele respirar um pouquinho. Só um minutinho então, gente. Mandei uma mensagem aqui. Todo mundo escutando bem? Pô, véspera de feriado e todo mundo na live aqui, hein? Ó, apareceu o homem. Vou chamar ele. Dura achar o homem aqui, né? Paulo, mandei o convite aí. Quem sabe você se autoconvida também. Não sei se apareceu para você. Aqui. Garanhani. Boa E aí, noite. cara? Hashtag tenso. Hashtag tenso, cara. Tudo bem? Tudo bem, e você, meu irmão? Como é que tá? Cara, falando irmão, eu tava vendo teu irmão falar no live do outro lado aqui agora. É o mesmo? Rapaz, não tô sabendo, não. Eu tava aqui trabalhando no consultório, atendendo um paciente e vim pra cá direto. Não tô nem Eu tô, sabendo de lá. eu tô achando que tem clones, né? Tô achando que tem clones por aí. Irmão, E aí? que prazer estar aqui com você, cara. Que prazer. Prazer é todo meu amigo. Que isso, imagina que honra. Ah, fã do Que seu honra. trabalho, fã do seu posicionamento. Saber que um cara baby boomer é um dos grandes formadores de opinião no mundo digital. Ó, ele já começou me massacrando, me chamando de velho, né? Cara, pô, Não, já chegou assim me jogando lá embaixo. cara, você é a prova viva, Garanhani, você é a prova viva, cara. Viva e ativa, porque tem prova viva que não é ativa. Você é a prova viva e ativa de que aquela frase, internet não é para mim, porque eu não sou dessa época, eu não sou do digital. Cara, fala sério, irmão. Parabéns pelo trabalho, você tem conseguido colocar. Eu vou começar te agradecendo, porque você é o tipo de influenciador, e não adianta você falar que você não é, você é o tipo de influenciador que torna um assunto que é conhecido por todos como um assunto complexo e não deveria de ser, que torna um assunto que não é um assunto da moda, mas deveria de ser, e você torna um assunto que na faculdade é um assunto às vezes nebuloso e não deveria de ser. E você torna esse assunto um assunto fácil, acessível, divertido, educacional. E Obrigado, você meu ainda amigo. consegue ser motivador, cara. Você fala de oclusão, você fala de bruxismo, você fala de hábito parafuncional, você vai lá, visita um professor que tem 50 anos de história, você também consegue conversar com um cara que tem 5 anos de profissão. Cara, isso aí, isso para mim é a versatilidade digital pura. Eu quero ver se durante essa live eu te ensino algumas dicas de marketing para você chegar lá. Você pode colocar uma Vamos raça para desenvolver. cima, que eu já quero entrar no seu curso, cara. Eu quero entrar na Eu vou sua te dar umas comunidade. dicas boas aí e tal. Aonde você fez o Amigo, curso de marketing? Essa é a vamos pergunta. lá. Ó, deixa eu começar aqui o podcast, né? Porque as pessoas às vezes esquecem. Eu marco a live para gravar um podcast, né? Eu sou tão jovem que eu tenho podcast, vê se pode, né? Então, isso aqui é uma live para a gente gravar o 16º podcast, o Clu Prosa, né? O Clu de oclusão e prosa
da terceira idade, Legal. onde a gente procura conversar com colegas, com professores, com personalidades da odontologia, não só do assunto dele, mas sobre a pessoa também. Eu vou colocar aqui o PV, vou fazer umas perguntas chaves para ele, para saber quem é esse cara aí. Então, é uma honra para mim, o PV estar abrindo essa... Feriadão, hein, cara? Amanhã nós aqui, meu Deus do céu. De boa. Tô começando Cara, amanhã, 8 da manhã, eu tô aqui, Tô sinceramente, começando você a sabe. entender aquela frase, trabalho enquanto eles dormem, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, Vamos. esse é um episódio onde a gente vai falar um pouquinho, é claro que o título já diz um pouco do assunto principal, né? A gente vai falar um pouco dessas estratégias de marketing, que é uma coisa que tem muito preconceito, né? Acho que vamos falar, principalmente da minha geração, por isso que eu acho que o título que você deu foi brilhante, certo? Mas eu sempre gosto de apresentar, né? Estou aqui com uma colinha aqui na frente, porque eu sei que todo mundo conhece o PV, né? Mas às vezes eu tenho o meu podcast, às vezes minha sogra escuta, meus parentes ficam lá me vendo, e eu falo, quem que é esse cara? Então, cara, o professor Paulo Vinícius Soares tem uma carreira acadêmica considerável, né? Se eu fosse ler aqui o currículo acadêmico dele, eu ia ficar horas aqui. Muita gente acha que te Não conhece perca assim meio em tempo com cima, isso. né? Mas eu acho importantíssimo isso, né? Que você tem você veio da academia, você passou por todos esses processos, né? De saber como que se faz ciência, ou no mundo atual isso é muito importante, né? Você tem aí hoje uma comunidade muito forte, né, vendendo ciência, né? A gente brinca que hoje em dia a gente vai falar disso no decorrer da live. Você pode fazendo uma boa estratégia de marketing, desde que vender saúde, vender coisa séria, pode até dançar pelado no TikTok, a gente brinca, né? Então o teu exemplo eu acho que é muito importante, né? Eu tenho alguns dos teus livros, tenho o teu último livro aqui, né? Que é um espetáculo. Tento acompanhar um pouco a tua vida aí, né? É corrida, hein, bicho? Pelo amor de Deus. Cara, você Cara, acha? Não malha às acho. 5 horas da manhã todo dia, né? Cara, pô, que linda foto que você postou das tuas filhas esses dias, a Michelle linda, as tuas duas filhas. Amém, O obrigado. cara musculoso, fortão, bonito. Que é isso? Você tem algum defeito, cara? Rapaz, Tudo eu é vou te contar perfeito, uma hein, coisa. cara? Tem, sei Depois, lá, uma espinha, uma unha cravada, alguma coisa parecida. tem muito defeito, cara, mas muito defeito mesmo. Mas depois que você usou o meu jaleco lá em Fortaleza, Puta, eu aquela foi comecei a perceber que intenso, hein? malhar mais, cara. Vou ter que treinar mais. Tirei foto, bastante foto com aquele jaleco. Tirei bastante Não treino mais foto. às 5 da manhã, porque agora eu tô fazendo aula de inglês nesse horário, cara. Minha professora de Sério? inglês dá aula das 6 às 7 e eu tive que mexer na minha agenda aqui. Minha prioridade esse ano foi internacionalizar nossos projetos. Tá Então, certo. às vezes a prioridade ela faz isso com a agenda, né? Você Você, fala, você, você sempre, você sempre foi assim? Você sempre acordou de manhã? Porque as pessoas são diferentes, né? Tem o ciclo circadiano das pessoas é diferente. Você produz bem de manhã ou isso foi um trabalho que você desenvolveu durante essa tua cara, trajetória? Ou você com sempre foi certeza. da manhã assim? Eu posso te dizer que eu sempre fui curto dormidor, viu, Garanhani? Eu sempre dormi pouco. Eu sempre me satisfiz com poucas horas de sono. Mas isso Mas tem algum essa diagnóstico? Sem brincadeiras, tem algum diagnóstico? Você dorme pouco, nada mas não, pô, diagnosticado. A Thais Crozar, o consultório da Thais Crozar pois fica é. a 4 quadras daqui. E, Ela cara, tentou ela descobrir já e falou nada. várias vezes e tudo, mas ela falou, cara, ela me conhece desde a graduação. A Thais é minha veterana. Nós temos a diferença de uma turma só, ela é da 47, eu sou da 48. E assim, cara, sempre foi. A questão de utilizar a manhã foi uma mudança de modelo. Eu Assim. me treinei, me capacitei para isso, porque eu sempre fui da madrugada, eu sempre rendi na madrugada. Eu sempre fui o cara que trabalhava até 2, 3 da manhã eu estava dormindo, 7h30, 8 horas eu estava acordando para E de ir para a boa. faculdade. Não sentia De falta, nada. zero, de boa, Isso normal. aí é uma vantagem, hein? Eu não sei que conta que eu vou pagar. Eu não acho isso bonito. Não estou estimulando ninguém a fazer isso. Só Claro. que eu conheci pessoas na vida que falaram, cara, eu tenho essa mesma pegada. E, e a minha família está me mostrando isso, né? A Beatriz, a minha caçula, sou eu
cuspida, escarrada, como diz aqui. Pilhada, pilhada. A Bia na escola, Roberto, nós tivemos que pedir para os professores não deixarem ela dormir, porque lá na escola tem um tal de uma sonequinha ali, tipo, quando ela faz integral, de dormir entre pós-almoço, 1h30 dormindo. Toda vez que ela dormia 1h30 na escola com os colegas, cara, dava 11h30 da noite, parecia 3 da tarde. Ela acelerada. Eu falei, o que está acontecendo? E fomos descobrir ela dormida. Então, tipo, não pode deixar ela dormir. A Bia, senão, ela vira. daí não dorme mesmo. Esquece, meu irmão. Quer tocar assunto, quer conversar, quer que eu ler livro, quer ver desenho e tudo. E eu fiz uma live com ela esses dias e, cara, foi incrível a experiência nesse semestre, porque eu fiz uma live com a Maju, eu fiz uma live com a Beatriz, né? E elas me pedindo para fazer live. E, cara, você assiste a live com a Maju e você assiste a live com a Bia, você começa a entender claramente, são 2 sistemas operacionais completamente diferentes. Exatamente. E tudo igual, né? Nascido igual, tudo ali, tudo no mesmo pacotinho. No mesmo pacote. A Bia sou eu. Casa assim também. Mas você sempre foi assim, vamos falar um pouquinho da tua história, né? Você entrou na Odonto por causa do teu pai? Galera, meu primeiro vestibular foi para Direito. E eu não pude entrar na faculdade porque eu estava no 2º colegial. Eu fiz uma inscrição meio que... Hoje eu acho que isso não seria possível, mas na época a inscrição era tudo manual. Eu me inscrevi para testar e passei, cara. Tirei média para entrar na Universidade Federal para Direito, não pude fazer, mas na virada do 2º para o 3º colegial, me veio a ideia de seguir a profissão do meu pai. Eu sempre vivi odontologia e ele nunca interferiu. Eu sempre vivi odontologia com eles. Minha família é uma família cheia de dentistas, tem dentistas de 3 gerações. E assim, no final de tudo, falei, cara, eu vou prestar odonto. Eu prestei odonto no meio do 3º, em julho. Falei assim, vou dar outro tiro. E deu certo. Eu fiz uma regra de 3 com as notas, podia fazer isso também e entrei na faculdade. Quando eu terminei o primeiro período da faculdade, eu voltei para o 3º colegial para a formatura do 3º, que minha turma estava formando. Então, sempre foi essa... Eu já dava aula nessa época. Eu já tinha um vínculo com o ensino no próprio colégio, porque desde os 15 anos eu era monitor do ginásio. Na época eu falava ginásio, né? O fundamental. Então eu estava no 3º colegial e era monitor da galera da 8ª série, do 1º colegial e assim por diante. Depois que eu entrei, os diretores me chamaram para dar aula no supletivo. Então eu dei aula de física, química e matemática. Então, como é que funcionava? Cara, quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, isso aqui é uma mamata. Era muito fácil. Para começar, tudo que você estudava antes, né? E outra, a aula começava às 8h10, 7h50. Eu estava acostumado eu era nadador, né? Eu treinava no Berlândia Tênis Clube. Então, quando tinha campeonato, essa época eu já migrei, tá? Essa época eu já costumava acordar cedo. Eu treinava antes da escola. Então, tipo, vai lá, pré-temporada. Os treinos eram das 5 às 7 da manhã, às 7 eu ia para a escola, voltava. Eu fiz isso também. Pois nadava também. Nadava às 5 da manhã. Então é isso. Nadei durante 12 anos, fui federado, tive carteirinha, etc. Aquela questão da... Mas não quis seguir. Sinceramente, meu pai falou, cara, você vai para a faculdade, pá. E quando entrei na faculdade, a aula terminava às 11h30, voltava às 2h, 5h30 da tarde acabava. Era um período integral, mas 5h da tarde não tinha mais nada para fazer. Cara, o que eu fiz? Eu voltava para a escola, voltava para o objetivo. E comecei a dar aula à noite. E dei aula todos os dias à noite, durante toda a faculdade. Então, tinha aquela quinta-feira, sexta-feira que a galera ia para o posto, ali perto da faculdade, tinha resenha. Eu ia dar aula, voltava, o supletivo terminava às 10h30, 10h40, voltava, a galera estava lá bebendo, tinha que embalar com eles. Mas felizão da vida, né? Porque na época eu ganhava R$2 a hora, né? Então, eu dava 4 horas de aula, voltava com R$8, né? Então, tipo, eu lembro que tinha... O sarau da psicologia era toda quinta-feira, você pagava 50 centavos num copo de 300 ml de catuaba. Só que na quinta, você comprava um, ganhava outro. Então saía por 25 centavos. Eu tinha R$8 no bolso que eu ganhei Então, tipo, cara, pagava tudo. Pagava birita pra galera ainda. Eu falei, não, vamos tomar catuaba selvagem. Psicologia ainda, hein? Psicologia e outra. Papo, então, hein? Papo reto. Também. Papo reto. Eu saía da aula de física, da aula de movimento do corpo no espaço, cinemática, tal, vetor de força, pá.
chegava no sarau da Psico, depois de umas Meu 4, Deus. 5 catuaba selvagem, aquela catuaba Tá boa, explicado o tic-tac teu aí, os neurônios. Tô tocava entendendo, violão no tô final. entendendo Tocava essas violão. conexões. Eu vi, vocês não esquece que eu vi o teu show lá no FAO, né? Tocava Vi violão no final, e cara. filmei, né? Vi e filmei. Ainda vou vender por valores absurdos aqueles filmes lá. Você colocou aqui uma palestra, hein, cara? Você é foda. Ó, Da vou te onde, falar, eu vou da falar onde você para aprendeu a todo. tocar daquele jeito? Você também foi na juventude? Você fazia tudo isso e Ah, ainda isso tocava? meu pai. Meu pai. Meu pai é dentista, mas ele deu aula no conservatório durante muito tempo. Meu pai é professor de violão. Mas Então você eles cantava também nessa época? Ou só tocava? cantava, bicho, cantava. Assim, fazia barulho, né? Cantar não, a gente nunca canta, a gente faz barulho, né? Cantar é E cantor. você desistiu de seguir a carreira sertanejo universitário? Não, não, não. Será que você não tinha um. Olha, Graças a eu tenho os Deus, olha, vídeos. Eu tenho os graças a vídeos. Deus isso nem passou, tipo, ninguém me encontrou, ninguém me propôs. Porque, vou te contar, dependendo da época, se me oferecesse lá R$ 20 o show, eu ganhando R$ 2 na aula, eu ia dizer que sim. Opa, botequinho, hein? Legal. E aí, cara, galera, seguindo nessa história, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu cheguei no final da faculdade de odontologia e dava aula no cursinho, cara. Cursinho era os caras que ganhavam de R$ 5 a R$ 10 na aula. Cara, eu tô falando de E, 1997, e 98, cursinho é onde 99, você tá? aprende a dar aula, né? Ó, Onde você fala, meu Deus, imagina. pré-vestibular, Ah, pré-vestibular, 30 dias antes do vestibular, eu estudando para a prova de prótese, mas no, tipo assim, terminava o estudo da prova de prótese, eu já ia para o vestibular, que eu tinha que dar aula lá, o intensivão de matemática, intensivão de química, e chegava num ginásio, numa quadra de futebol, 300, 400 alunos, ali só o odontomédico, tipo, só a galera que quer prestar odontomedicina, improvisava um palco, um quadro, caneta e uma câmera filmando o quadro e jogando numa tela. meu Mas uma coisa assim horrível. Tipo, eu tô falando de 1999, entendeu? Tipo, nada. E aqui, ó, no CUSP, microfone horrível, um fio curto, eu andando, parecia que eu tô com um cachorro amarrado, e Deus. dando Soltinho, aula três, soltinho. soltinho, 3, 4 horas de aula, cara. E ali era dezão, R$ 10 a aula. Ali era o ouro, ali era o high ticket, dezão a hora. E pensar que naquela época o salário mínimo era 300, R$ 400, você ganhar R$ 10 uma hora de trabalho e ganhava 40, 50 conto numa tarde no sábado. E, cara, essa é a perspectiva de professor, a perspectiva de vida, e você convivendo com aquilo. E uma O coisa dia que eu inteiro. aprendi, e uma coisa que eu aprendi, Garanhane, foi literalmente não é improvisar, tá? Porque improvisar é fazer mais ou menos uma coisa, mas é a me virar em pouco tempo. Por quê? Eu literalmente tinha que. Eu vou te falar meu currículo na universidade, cara. Eu era monitor de 4 disciplinas, eu sempre gostei da aula. Eu era monitor de prótese, de dentística, de odontologia preventiva, monitor de pele, implante, acompanhava os projetos de extensão. Foi daí que me veio a ideia de criar o Centrinho de Lesão não Cariosa quando eu voltei para a universidade como professor. Eu terminei a graduação com, eu não lembro o número, tá? Mas entre 10 e 12 artigos científicos. Eu terminei a graduação como bolsista, eu ganhei 26 menções honrosas de apresentação. E eu sei que não foi só pela qualidade do trabalho, mas, cara, eu ia competir com a galera que estava ali tremendo, gravando o discurso, parecendo que estava apresentando um E você seminário. estava solto lá. Estava solto, porque a comunicação ela estava na minha veia. E não foi porque eu nasci um comunicador. Eu fui catequista de Aham. crisma. Eu fui líder de crisma por 10 anos, cara. Cara, Eu vou pegar essas fotos e vou te mostrar. sabe Eu de vou onde só que. te mostrar, porque se eu te entregar, você vai colocar isso na palestra. Você é Oh, foda. todo. Sabe o que eu me lembrei agora? O penúltimo in, você vai lembrar. Sim. Né? Acabou a luz no pavilhão, acabou a luz, o coordenador do congresso, tua sala cheia, o coordenador falou, acabou, não vai ter aula, não sei o quê. Você falou assim, mas por quê? Só porque não tem luz? O cara Só, assustou. só porque não tem data show? Cara, você deu uma das melhores aulas tuas no escuro, só ali, né? Foi muito legal aquilo ali, cara. Cara, o cara E isso, tava do meu lado. e foi ali que eu vi você soltinho, cara, porque era uma coisa. Não, cara, se deixasse, você falava o dia inteiro ali. Com certeza. Foi Com legal certeza. aquilo lá. Isso eu vi a tua Obrigado, Garanhane. facilidade E ali, ó. você no fundo, Eu cara, tava lá, você eu no vi fundo.
a tua facilidade de você falar. Isso foi muito legal, muito interessante. Eu lembro disso. Eu estava do lado do cara, do coordenador da sala, e eu olhei para ele e falei assim, não, vai ter aula. É, Ele olhou para mim e falou assim, não, não vai ter aula. Eu falei, mas eu sou professor. Aí ele olhou para mim, você é o professor? Eu falei assim, eu sei que está escuro. Nós estávamos só com a luz, aquela lâmpada tava de escuraço, segurança. tava escuraço. É. E eu falei, cara, junta todo mundo aqui. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas eram muitas. Junta todo mundo. E eu vou começar a falar e a galera começou a acender o celular, tomando nota com a luz do celular. E, cara, quem passava na porta estava aparecendo um grupo de oração. Nós fundamos uma igreja ali. Foi Ô, muito Pedro, legal. só aqui tem só para a gente não se perder, porque uma hora passa rápido, né? Vai lá. Nesse teu trajeto aí, lá na graduação, que você já teve várias iniciação científica, etc. Aonde que entrou a lesão cervical não cariosa na tua vida na graduação? Como é que, foi em algum período especial? Foi no final? Foi no meio? A lesão cervical não cariosa, ela não entrou na minha graduação, cara. Não foi na Não, graduação? não foi na graduação. Tá, entendi. A lesão não cariosa, eu Você não estava publicou numa... nada como aluno de graduação sobre lesão? Não, Aham. nada, zero, zero. Eu tive a primeira oportunidade, eu era aluno de mestrado. Eu era aluno de mestrado. Mentira, eu não era aluno de mestrado. Porque na minha época eu não tinha essa questão de já sair da faculdade e entrar no mestrado. Eu estava num estágio, entre aspas, gratuito, tipo, dava aula no Objetivo, dentista, tá? Dentista com diploma na mão. Ganhava 25% de uma tabela de convênio numa clínica no bairro, porque meu pai não tinha condição de me liberar espaço para eu atender, e nós não tínhamos condição de ter um consultório. Eu sou o mais velho de 5 filhos, então faltavam 4 para entrar na faculdade, só tinha eu graduado, a galera estava vindo ainda. Meu pai falou, você se vira. Então eu me empreguei num consultório, numa clínica no bairro Planalto, aqui em Uberlândia, na época. Inclusive, a nossa primeira clínica depois acabou sendo nesse bairro. Ganhava mais dinheiro sendo professor no Objetivo do que sendo dentista. Só que eu tinha um sonho de ser professor universitário. Eu finalizei o curso e falei, cara, eu quero continuar dando aula e eu vou dar aula de odontologia. Então, eu vou usar um verbo, tá? Eu me submeti a trabalhar durante 2 anos no departamento de dentística sem ganhar R$ 1, porque não tinha bolsa para mim. Eu não era aluno de mestrado, eu não era aluno de graduação, não existia monitor. Beleza, eu estava ali. E ali eu aprendi a fotografar com a Dental Eye, da professora Gisuânia. Eu aprendi a recortar slide. Eu andava com carrossel de slide, eu sou dessa época, 99, 2000. Eu aprendi a montar aula com eles. Escutava o Carlos, que é um grande pesquisador da universidade. O Carlos tinha acabado de voltar do doutorado. Você já estava Escutava a fazendo Gisuânia mestrado, falar. hein? Você já estava fazendo mestrado, sem fazer mestrado, você já estava fazendo mestrado. Cara, eu Já estava estava fazendo aprendendo tudo no tudo. mestrado. Para mim foi o maior estágio. Exatamente. Eu convivendo com eles, escrevendo artigo, fazendo amostra em laboratório. E aí eu conheci uma professora chamada Luana Oliveira Haas. E a Luana, ela veio com um trabalho de elementos finitos, de lesão cervical não cariosa, na época chamava de lesão de abfração, tentando calcular a angulação da carga, Força lateral. da força lateral com o desfecho no campo de tensão. Eu falei, deixa eu apresentar esse trabalho. Ela falou, eu deixo. Eu peguei esse trabalho, levei para uma SPPQO ou para um CIOSP, não lembro, era um grande congresso. Apresentei, ganhei a menção honrosa. A Luana chegou para mim, a Luana fazia mestrado em Araraquara. E eu estava num hiato. Eu não era nem aluno de mestrado, nem nada. Tipo, eu era um estagiário. Ela foi e falou assim, parabéns, você apresentou super bem, mas tudo aquilo que você falou que era campo de tensão, aquilo ali é uma malha. Tudo aquilo que você falou que era campo de tensões de von Mises, aquilo ali era campo de sei o quê. Tipo assim, eu apresentei errado os Tudo errado. resultados. Tudo errado. E ela me deu uma direta, ela falou assim, mas eu gostei do seu jeito de apresentar, se você quiser a gente pode aprofundar nisso. E meu irmão, aquilo ali foi uma aula. Eu estou, inclusive, com a mensagem da Luana para responder, que a Luana me marcou hoje no direct. A Luana hoje é professora nos Estados Unidos. E da Luana, Jesuânia, Carlos, Luiz Roberto Marcondes Martins, Ana Carolina Bedra Russo. Foram todos meus orientadores até o pós-doc.
todos eles me deram a oportunidade de pesquisar. Com o Carlos eu aprendi a fazer pesquisa, com a Jesuana eu aprendi a fazer clínica, com a Luana eu aprendi a apresentar, ela me dava aula de apresentação de trabalho científico. Com o Luiz Roberto Marcondes Martins, na Unicamp, no doutorado, ele me permitiu mergulhar no mundo científico. E a Ana Karina Bedran Russo, em Chicago, no pós-doc, ela falou assim, faça o que você está fazendo, que vai ser legal, eu vou te ajudar. Ela entende muito de dentina, de adesão, de interfaces, e me ajudou muito no trabalho. Inclusive, ela é autora do livro 1. E, cara, eu tive grandes mestres. E como é que você como é que você virou amigo do Gripo, cara? Como é que você chegou nele? Bicho, desde quando a Luana me apresentou a lesão cervical oncariosa, eu conheci o John Gripo. E, na verdade, eu tinha ouvido falar do John Gripo lá na aula de oclusão com o Luiz Roberto Marcondes Martins. Eu lembro dessa aula. Não, Marcondes Martins, não, perdão, o Alfredo Soares. O Alfredo Júlio, desculpa, Alfredo Júlio Fernandes Neto. O Alfredo falou assim, nossa, são tantos nomes, né? O professor Alfredo falou assim, tem uma lesão aqui que significa fratura à distância. Você aplica a carga aqui e ela fratura aqui, na região cervical. E eu ficava olhando para aquilo ali e falei, cara, não tem fundamento essa porra e tal, e trinco, o prisma de esmalte trincando e tal. E quem falou isso foi o Gripo. Gripo. E o Alfredo sempre falou do Gripo. Isso. O Alfredo foi um grande professor de oclusão que eu tenho, né, e tive. E aí, depois que eu voltei do doutorado, voltei para a universidade, passei no concurso público, cara, eu entrei na faculdade e eu abri o Centrinho. Porque eu já tinha entendido o poder da extensão. A extensão universitária é o melhor e maior campo de formação, de conteúdo e ciência clínica que existe. Todo professor universitário tem que ter um projeto extensionista, porque você tem tudo na mão, você tem a sociedade, você tem o benefício, você tem você tem o aluno, você tem o paciente, você tem a ideia, até o benefício social. O Centrinho de Uberlândia, que existe até hoje, já atendeu mais de 2.000 pacientes. E assim, virou um material de catalogação de casos, etc. E quando eu fundei o Centrinho, Garanhani, eu tinha um sonho, cara. Eu falei assim, bom, os sonhos foram se realizando. Eu falei, cara, o Centrinho tá legal e nós vamos criar um roteiro, um manual. Do manual, virou a ideia do livro. Do livro, eu já estava saturado da coordenação de curso, que eu era coordenador de curso na época. Aí aqui você vai entender que em 2008 eu tinha passado no concurso público, entrei no mestrado, eu era síndico do meu condomínio, do prédio onde eu morava. Meu Deus do céu. Exato. E tinha uma empresa de gesso. Pouca gente sabe disso. A Michelle conta essas histórias muito bem. Gesso? O pouco que eu ganhava... Gesso de parede, né? Não gesso de modelo. Gesso de construção civil. O pouco dinheiro que eu ganhava, eu empregava nisso. Eu não empreguei na odontologia porque, cara, eu estava na universidade. Eu já tinha percebido que o consultório seria para mim o meu segundo momento. Eu precisava dedicar na vida acadêmica. Não dá para fazer tudo bem ao mesmo tempo. Essa frase até não combina comigo, porque eu consigo fazer muitas coisas realmente, e com toda a modéstia, muitas coisas bem, mas alguém vai falhar. Alguém vai pagar essa conta. Ou é a sua saúde, ou é, às vezes, a sua agenda familiar. Alguém paga a conta. Entendeu? E nessa época, a minha saúde pagou a conta. Nessa época eu bati mais de 100 quilos. Nessa época eu travava muita coluna. Nessa época eu era pesado, eu não dormia bem. Hoje eu durmo bem, tá? Se eu dormir 4h30 seguidas, eu acordo zero. Nessa época eu não tinha. Nessa época eu sofria de insônia, eu roncava. Bruxismo. Tudo. Eu era o pacote da CEPB, mas não existia CEPB. E aí, meu irmão, eu estava estafado. Eu falei para a Michelle, eu já estava casado, eu falei, meu bem, vamos vender tudo e vamos embora daqui. Eu não dou conta. Mas nós vamos para onde? Não, nós vamos para um lugar para estudar. E ela comprou minha ideia. Michelle tinha 25 anos de idade, estava casada comigo. Ela casou aos 23. Eu tinha 31 para 32 ou 33, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu não aguento. E aquela clínica que nós construímos no bairro Planalto, Michelle voava. Michelle virou, tipo, ela era a melhor dentista do bairro. Ela sempre tinha dinheiro no bolso e tudo que... Tipo, era uma clínica de médio porte, 3 cadeiras, uma clínica de alto giro. Não era uma clínica popular, mas era uma população BC. Mas, assim, nós fazíamos um bom trabalho. E eu atendia lá sexta, sábado e domingo.
Eu era o dentista do final de semana. Segunda a sexta eu estava na universidade. Ela. Uhum. E, enquanto isso, síndico e gesso e obra e construção. E eu comecei a olhar que a construção civil funcionava para mim. Eu gostava de construção civil. Eu gostava de ver o negócio acontecendo. Eu vi o capital reunido ali. E acabou que a gente vendeu essa clínica, lembrando que a gente construiu essa clínica, nós alugamos o terreno e construímos a obra. Então eu vendi essa clínica para o meu irmão, para o meu primo. E, cara, falei assim, vendi a casa que a gente tinha, tranquei a universidade, peguei uma bolsa CNPq e fui embora para Chicago. Fui estudar. Pós-doc. Pós-doc. Já com a bolsa, já com pós-doc. Pós-doc. Bolsa pós-doc CNPq. 33 anos. Cara, eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar, eu quero estudar tudo. Estudei fotografia, estudei resina a fundo, a maneira que o americano via. Eu fiz curso de odontologia digital com a Planeta. Então, tinha... nessa época era bom? Já voava? Eu era um Yanomami, eu era um Tupi-Guarani. Bicho, se a gente trouxer a Michelle para cá, vai te contar cada história que você não acredita. A primeira reunião no escritório da Quintessência Internacional, eu levando o projeto do livro, eu falei, meu bem, eu já decorei as minhas falas, eu já decorei tudo, mas vai comigo que eu tenho certeza que eles vão me mandar uma pergunta lá, eu não vou dar conta de responder. Aconteceu exatamente isso. Cara, a editora-chefe, que hoje é uma grande parceira minha, hoje eu participo eu indico e reviso livros, escrevo com eles. Uhum. Cara, tanta história. Ela me mandou uma pergunta que eu olhei para ela, eu não sabia se ela estava perguntando o número de página, a cor da capa, ou sei do que. Eu olhei para a Michelle, porque o inglês da Michelle sempre foi melhor que o meu. Meu irmão, a missão tem que ser mais importante que o personagem. A minha missão era mais importante do que a minha figura ali. Eu poderia estar ali preocupado com a minha vaidade do tipo, isso não é para mim, eu tenho vergonha do meu inglês, eu tenho vergonha do meu sotaque, eu tenho vergonha da... Não, cara, não é que eu sou uma pessoa sem vergonha. Lógico que eu tinha vergonha. Eu ficava extremamente, assim, chateado comigo mesmo. Eu tenho uma autocobrança enorme. Muito grande, pode não parecer, mas eu tenho. Eu sou virginiano raiz, eu sou detalhista, sou chato. Entendeu? Eu tento vencer essas crenças, mas eu sou... Meu pai é virginiano, Michelle é virginiana, Beatriz, minha filha, é virginiana. Meus dois avós, materno e paterno, são virginianos. Eu sou nascido numa família virginiana. Eu sei exatamente o que é. Eu não sou tarólogo, astrólogo, gosto disso. Mas eu acredito nisso. Nós temos uma característica em comum. Nós somos críticos, autocríticos, detalhistas, mano. E eu vou te falar, aquilo ali para mim era morte, mas eu venci isso. Eu falei assim, cara, eu não quero saber, eu vou para cima, porque o livro estava ali. Eu estava escrevendo o livro. Estava com o Gripo. Não. Eu estava escrevendo. Isso eu não te respondi a pergunta, né? Como eu conheci o Gripo. Eu estava escrevendo o livro desde 2012, com a perspectiva latino-americana de um professor acadêmico de um projeto universitário. Eu terminei de escrever o livro em Chicago no primeiro ano, 2014. Beleza. Olhei e falei, eu preciso de um grande nome no livro. Esse grande nome não era eu. Quem era eu, cara? Quem eu era? Tipo, pá. E eu falei assim, cara, eu vou... Beleza, deixa eu caçar aqui. Vou caçar alguém. E aí, de Jack Ferracane, que eu conheci escrevendo... nessa época, eu era colunista da revista do Baratieri. Durante 4 anos, eu escrevi uma coluna mensal que chamava Holofote Clínico. Eu escrevi pelo menos umas 50 colunas na época. E eu tinha entrevistado o Jack Ferracane, eu já tinha conversado com o Marcelo Giannini, o Giannini já tinha me posicionado Jundi Tagami, e conversando com um, com o outro, o Carlos conhecia muita gente fora. Eu falei, cara, eu preciso de alguém da doença, da lesão. Eu entrei, falei assim, cara, John Gripo, eu tenho que chegar nesse cara. Para chegar nele, eu lembrei que eu tinha lido um artigo de arqueologia do André Ritter. O André Ritter, que é brasileiro, professor nos Estados Unidos há mais de 20 anos, né? E grande amigo do Newton Fall e tudo. Daqui da ilha? Hã? Daqui de Santa Catarina? Daí, né? Daí da ilha. E eu tinha conhecido o André num evento do Newton Fall. De um evento que o Newton Fall fez em Chicago. E eu não tinha dinheiro para pagar para entrar no evento. E eu entrei de penetra. E pouca gente sabe.
Mas eu acho que a história você contou. Eu falei isso lá naquele evento. Nunca falei isso em live aberta. Eu não recomendo isso. Isso não é legal, isso não é certo. Entendeu? Eu não gostaria que uma pessoa entrasse de penetra no meu evento, sendo que você está organizando o evento. Mas eu entrei. Um evento de US$ 3.000. E eu ganhava uma bolsa de poucos dólares. E eu falei, e o evento era Brasil e Itália, e o Newton Fall era o cabeça, e tinha Sidney Kina, e tinha o Lorenzo Bresci, tava todo mundo lá, e tava o Didier, e cara, tava lá o A Newton nata. Fall e o, o gente, o Newton Fall e o Que te apresentou, fez a ponte com o Grilo? isso, deu branco você também, tá vendo? Isso é idade, cara, isso é Não, mas eu burnout, não sabia? sei que é o qual. Esse eu acho que eu viajei nesse. Não, cara, Essa ponte que você fez com o Grilo. com gripo. Exato. Quem Ganhava fez a US$ 2.000. ponte? Uhum. Não, não ganhava US$ 2.000, não, Riane. Não ganhava US$ 2.000, não. André Ritter. Tava o André Ritter e o Newton. E eu queria muito que o John Grippo estivesse no livro. E, cara, quem me apresentou foi o André, porque eu tinha lido um artigo dele. E ele tinha publicado um artigo com o John Grippo. Eu falei, eu vou nesse evento, vou convidar o Newton Fall. Isso Eu que não ano? conheci. 2015. 2015. Eu estava em Chicago desde 2014. Eu vou convidar o Newton Fall, vou convidar o André e quem sabe o André me apresenta. Cara, o Newton me deu um chá de cadeira lá de umas 2 horas, porque tinha tanta gente em volta dele, e ele falou assim, que legal, não, professor, eu quero falar com você. Tipo assim, não falei para ele que eu tava de penetra ali, né? Não, o coffee break top pra caramba. Eu assisti o evento, mandei um SMS pra Michelle, né? Um SMS assim, consegui entrar no evento, não sei como, tô sentado aqui, tô esperando os caras. Conversei com o Newton, e o Newton, não, peraí que eu tenho uma reunião com o Didier, parará, parará, parará. E depois ele falou assim, cara, beleza, vou te dar 5 minutos, tá? Que eu tenho muita coisa para resolver. Abri o computador e descarreguei o livro no Newton. O Newton chamou a Grace e falou, Grace, vem cá ver o que esse mineiro tá falando aqui. E eu mostrei um monte de coisa, porque o Newton estava escrevendo a técnica dele de classe 5, de inglês de classe 5, direta e indireta. E eu levei para ele uma proposta de um estudo de biomecânica. Cara, ele ficou 40 minutos comigo. E falou assim, conta comigo no livro. E você tem que conhecer o André Ritter. Dali ele já me apresentou o André. Então foi dali. O André foi e falou assim, eu tô acabando de assumir o departamento de prótese, se não me engano, era na Carolina do Norte. Eu não tenho condição de te ajudar, mas eu vou te apresentar um cara muito legal. Bicho, eu já sabia que era o Grito, porque ele tinha um trabalho com o Grippo. E ele escreveu um e-mail desse tamanho, me copiou no e-mail, e o Grippo foi e falou assim, quero te conhecer. Aproveite o seu tempo e traga tudo que você tem impresso. Nós vamos ler juntos. Eu falei, professor, meu inglês não é bom. Ele falou, não preocupa, eu tenho descendência italiana, meu português eu consigo arrastar. Tipo, ele já me falou assim, sou poliglota, cai para dentro, eu te ajudo. Cara, eu cheguei com um calhamaço de material, um monte de coisa. E o livro em português. E foram as 2 horas mais longas da minha vida, que eu literalmente Que sentei legal, na cara. casa dele, eu sentei na casa dele ainda. em Massachusetts, Long Meadow. Ele Peguei já o estava carro. com quantos anos nessa idade? Aí? 1900, mas Ele faleceu em 19, né? 20? ele faleceu em 2019 com 93, ele Nossa, tinha 89 anos. Ele tinha 89 é. anos. Ele falou assim, eu não vou, nós não vamos fazer reuniões online, eu não tenho muita aptidão por isso, eu vou te receber na minha casa, tal dia, tal hora. Me deu 30 dias aí. Cara, eu aluguei um carro e fui. Toquei para saí de Chicago, toquei para o estado de Boston, eu e a Michelle, nevando, foi muito massa, uma aventura, pau quebrando, chegamos lá no frio danado, sentei no sofá da casa dele, entreguei o material, a Michelle sentou do meu lado esquerdo, tinha uma televisão, ele pediu para conectar o computador na televisão dele, era um cabo VGA, sorte que eu tinha ali, pá, conectei, estava sentado ele e a Connie, a esposa dele,
E ele falou assim, eu vou convidar um amigo meu de Connecticut, o Thomas Coleman, que pesquisa comigo sobre hipersensibilidade. Beleza. Thomas Coleman de cá. Cara, ele ficou umas 2 horas lendo o material. Lendo, juro. 2 horas. Leu, 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 leu. E quando ele começou a conversar comigo, eu percebi que ele não me escutava, eu achando que era meu inglês, mas na verdade ele estava surdo dos 2 ouvidos. E ele falou, olha, talvez eu não vou te entender porque eu estou com um problema sério de audição. E ele jogava o ouvido esquerdo, fazia assim, fazia assim. É. E no final fiquei até mais confortável. Ficou assim, agora não ficou que eu falo mal, ficou que ele não escuta bem. Entendeu? E aquilo ali meio que me soltou. Eu falei, cara, beleza. E por incrível que pareça, mesmo com a limitação da minha língua inglesa e com a limitação da audição dele, eu entendi claramente que metade do que eu tinha escrito precisava ser melhorado e corrigido. Eu tinha levado para ele um convite à mão para escrever o capítulo 1, o capítulo de honra, a abertura do livro. Ele falou, eu escrevo o capítulo 1, mas eu vou te ajudar a corrigir pelo menos mais uns 5 capítulos. Eu saí de lá com um cronograma de retorno. E eu voltei para casa dele mais umas 5 vezes. Só que dessa vez eu dormiria lá eu dormiria no hotel ali perto, e ele me viu naquela correria de ir pro hotel, voltar, e às vezes eu saía da casa dele 10, 11 da noite, revisando um capítulo, uma carta do Springer que ele pegou não sei aonde e tal, e ele trocava cartas com os mentores dele na época, não tinha e-mail, então ele tinha todos os originais de quando que a lesão deixou de ser ablação e passou a ser abfração e tal. E aquilo ali, cara, um acervo, assim, raríssimo, né? Tudo na carta escrita, cartas de 1960, 1970, quando ele foi catalogar uma tribo indígena para provar que indígenas que nunca escovaram os dentes tinham lesão cervical não cariosa. E ele apresentou esse relatório, né, para a Academia de Periodontia na época, justificando que deveríamos repensar a escova como uma causa primária de lesão cervical não cariosa, na época que falava fração, porque ele tinha conseguido catalogar seres humanos adultos com lesão cervical não cariosa que nunca tinham usado uma escova. E era uma mente de quebra de paradigma. Ele não era o maior pesquisador da época, ele não era o maior autor da época, mas ele era o cara mais inquieto e ele tinha um braço muito forte. Era o cara certo para você chegar. Ele tinha uma ascensão muito forte com Gordon Christensen, ele tinha uma ascensão muito forte com o antigo editor-chefe da JERG, da Journal of Statutory Evidence, o Harold Heyman. Então, ele era convidado para escrever, ele era um cara de boa escrita para textos curtos. John Grippo, ele era um frasista aplicado, no sentido de ele conseguia te argumentar com textos curtos, coisas complexas. Não é à toa que o mecanismo da frase veio na mente dele. E, cara, resumindo essa história toda, no final ele falou assim, você não vai mais ficar em hotel, não. Americano raramente faz isso. Eu vou preparar um quarto para você, sua próxima vinda, nós vamos imergir. Aí, meu irmão, esquece, porque ele também não dormia. O cara não dormia. O Thomas Coleman ficava do nosso lado, só que o cara dormia pra caramba. Então, o Thomas, ele acordava, assim, a gente estava no capítulo 3, ele dormia, a gente estava no capítulo 6, e voltava. E no final, o Grippo falou assim, Thomas, cara, de boa, acho que legal, te agradeço, vou seguir com o Paulo aqui, beleza, e vamos embora. E virava, comendo snacks, não sabia mais a hora do almoço e da janta, e aquela confusão. E houveram vezes que a Michelle não foi comigo, houveram vezes que ela ia, e a Connie, uma queridíssima esposa dele. A Mi também interagimos super bem, a gente tem boas lembranças disso. Nesse momento ele já era coautor do seu livro, ou ainda não era? Nesse momento, eu já tinha na minha cabeça o convite para ele para a capa do livro, como autor, né? Mas ele, muito humilde, ele falou, uma coisa de cada vez, vamos terminar o nosso trabalho. Legal. Vamos terminar o nosso trabalho. Eu cheguei numa proposta de 6 capítulos, saímos com o livro com 13, ele escreveu pelo menos 5 comigo, o capítulo 1 foi 100% dele, ele revisou muita coisa, só que eu, inocentemente, estava com a ideia de lançar o livro em português. Ele foi e falou assim, olha, nós fizemos um belíssimo trabalho e se você lançar um livro em português e depois traduzir para inglês,
um livro latino-americano dificilmente impacta o mercado americano, mas um livro americano pode impactar o mercado latino-americano. Eu tive que entender essa e tive que engolir essa. Eu falei, com razão. Só que nessa época, Garanhani, nessa época, eu vou resgatar esses e-mails, tá? Eu deveria ter aberto esses e-mails para te mostrar aqui na live. Nessa época, ele me incluiu num grupo de e-mails, cara, com os maiores do nome da oclusão. Caraca. Eu participo de um grupo de e-mails aqui, onde eu nunca li, eu acho. Eu nunca li. John Coy está nesse grupo, por exemplo. Eu nunca li esses caras falando eu acho, sabe? Era sempre algo muito afirmativo e muito respeitoso. Talvez o Yahoo vai... Cara, era uma coisa assim, absurda. Devia ser um grupo do Orkut até nessa época. Um grupo de e-mails onde eles trocavam figuras, cara. E você quietinho no meio lá. Eu quietinho. Só, tipo, vendo aquilo ali, olhando, falei, cara, como pode... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tá aqui, ó. Gordon Christensen, Jeff Hawkinson. Olha só. Não, deixa eu te mostrar aqui, ó. Achei um dos e-mails. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, isso aqui é a mensagem de final de ano, tá? Mensagem de final de ano. Eu vou abrir o e-mail. Olha o grupo que eu tava. Esses caras aqui, ó. Esse cara estava desenvolvendo na época um TENS para dor. Tinha um grupo de biomecânica. Gente forte. Cara, Thomas Coleman tá aqui. Cara, tinha texto, tinha mensagens às vezes, cara, do Hawkinson. Pra galera. Não, tinha uma galera aqui. Deixa eu abrir um outro. Não, grupos assim, eu tô falando, olha, 2014, cara. O livro 2014. saiu quando? O livro saiu em 2017. Saiu lá 2017. Primeiro? 2017. Saiu lá primeiro. Saiu exatamente no aniversário do John Grippo. E aí esse e-mail que está rodando aqui, por exemplo, foi um e-mail difícil da gente engolir, porque o livro americano ele foi censurado em 3 capítulos. Ele foi censurado em 3 capítulos. Depois eu procuro mais. Tem algumas mensagens muito legais aqui. Os caras discutindo casos clínicos. E por que ele me colocou? Ele me colocou nesse grupo porque eu estava levando informações na época de clínicas e catalogação. Eu estava fazendo um estudo histomorfométrico de lesões não cariosas, ou seja, através de tomografia ou dentes extraídos e também análises biomecânicas. E eles não tinham isso. Ele falou, cara, eu vou te colocar num grupo aqui, vai ser legal, você vai bater muito papo. Inclusive, o John Coyce, que não estava nesse grupo de e-mail, mas estava no outro grupo, acabou escrevendo o prefácio do nosso livro, John Coyce, lá de Seattle. Sim, claro. E ele escreveu o prefácio do primeiro livro. E o John Grippo me ajudou bastante. Falou, não, cara, nós vamos publicar o livro em inglês. O livro saiu no IDS, na Alemanha, porque o escritório oficial da Quinta Essência é lá. O escritório da Quinta Essência de Chicago conseguiu fazer o lançamento do livro em São Francisco, no IADR. Então foi simultâneo, foi São Francisco e Colônia, Alemanha. Aí eu conversei com o Rui Santos, já no mês seguinte, em abril, para traduzir o livro para português. E ele falou, cara, você tem que fazer isso muito rápido, porque eu estou querendo lançar o seu livro no evento do Ateliê Oral em São Paulo. Era um evento grande que o Ateliê estava fazendo, seria o maior evento daquela época, naquele momento. E em julho ele foi lançado em português. Dali ele foi para Mandarim. Aí você já estava no Brasil? Você já estava aqui? Eu já tinha chegado no Brasil. Em 2017 eu estava no Brasil. Ali começou ali já estava diferente. Aí já era outro Paulo Vinícius. Ali é outro Paulo Vinícius, cara. Porque aí sim, aí eu vi o quanto que a rede social me ajudaria. Até então,
eu tinha palestra, tinha circuito de palestra, tinha parceria com a indústria, tinha os parceiros, mas não era a mesma coisa. E em 2017 eu abri a sequência de lives, o Instagram abriu a ferramenta live, eu entrei pesado com a live, eu criei o Odonto com Cerveja, junto com o Bruno, o Alexandre já estava defendendo o doutorado dele, assumiu o Centrinho, o Alexandre Machado veio depois com a proposta do livro de hipersensibilidade dentinária, veio o convite do SBOE. Ao som. Falhou aqui a bateria, já está conectado. Aí veio o Marcelo Calamita e o Zé Beto Moura me convidando para o SBOE. Eu vou para o SBOE, volto para o CIOSP depois de um tempo. A moda na época era lente de contato, então muitas palestras tinham apelo em lente de contato e planejamento digital, DSD, mockup, tava nessa vibe, né? E as minhas aulas estavam focadas nisso, cara, focadas em doença não cancerosa. E veio um aprendizado muito grande, sinceramente. O iDente me ajudou muito nessa época, o pessoal do iDente lá no Rio de Janeiro. Eu entrei com eles para o time, fui consultor do iDente, entendi o mercado digital. Aí, meu irmão, depois daí... Mas então, você vê, ó, vamos aproveitar, senão a gente não fala do título do negócio, né? Tá. É bom que mostra assim, né? Você começou, você veio da ciência, né? Você veio do estudo, você fez um livro, você chegou no Brasil e você começou a usar as novas ferramentas para divulgar a ciência, né? Exato. Né? Então, Exato. aí entra a história, né, do marketing, né? Porque aí vamos começar a falar, né? Que hoje tem o marqueteiro virou aquele é um palavrão, né? Em alguns lugares, né? Por isso eu acho que até achei interessante o título, né? Imigrante geracional. Né? O choque de gerações, porque realmente a gente vem de uma geração que, cara, a gente não precisava vender muito, né? Naquela época. Né? Hoje o dentista que sai aí é complicado, né? Então já entrando nesse assunto, né? Uma coisa que a gente já conversei com você outras vezes, que a gente sempre fala, né, cara? O cara, se ele tem o que vender, se ele tem ciência, se ele tem, né? Ele pode fazer o que ele quiser para vender. Eu acho que o problema que tem, que a gente está vendo aí, é que às vezes muita gente usando estratégias, né, de terceiros para vender coisas que não têm fundamento. Né? Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje também. Mas então, e aí, o que você me fala? Então, vamos lá. Garanhani, faltam 6 minutos para as 9. A gente não precisa terminar 9 horas em ponto. Não, pode ir um pouquinho mais. Beleza. Cara, com toda sinceridade, eu nunca deixei de fazer marketing. Nunca. O que está muito claro para mim é que você pode fazer seu marketing de uma maneira ética, de uma maneira honesta, sem ofender alguém, sem ficar criando personagem. E você pode fazer isso no palco de um congresso, você pode fazer isso no semáforo, você pode fazer isso caminhando com alguém, você pode fazer isso numa ligação. Só que você pode fazer isso na rede social. E eu acredito que aquela frase, o cantor deve estar onde o povo está, que ela pode ser aplicada ao ensino, onde o professor deve estar, onde o aluno está. E o aluno está na rede social. Não adianta a gente fingir. E se você levar para a parte clínica, o dentista deve estar onde o paciente está. E o paciente está na rede social. O paciente não está na praça, o paciente não está no congresso, o paciente não está no aeroporto, o paciente ele está em qualquer lugar conectado na rede social. A rede social é a grande vitrine para qualquer profissional. Quem não quer expor, não pode reclamar de quem está expondo. Não pode. Eu sou um exemplo disso, né? Você mesmo começou falando. Exatamente, você é o maior exemplo disso. Não maior. Não, você é o maior exemplo, Garanhani. Eu dou aula de oclusão há 200 anos. Por que agora, de 2 anos para cá, o pessoal quer, sei lá, me convida para dar aula? Não, as minhas aulas são as mesmas, não mudou muita coisa. Claro que a gente se mantém atualizado. Porque, sei lá, nunca foi uma coisa formatada. Isso é uma coisa minha, né? Então, eu comecei a usar as redes sociais, eu sou um cara irônico, faço brincadeira, e o negócio foi fluindo. Então, eu vejo a força das redes sociais para isso. Né? Tem por lado bom, isso a gente sabe que tem por lado do mal também. Né? Então, os professores da minha geração,
Eles têm, a gente tem ficou com preconceito a respeito disso. E eu estimulo eles, cara. Se vocês não estiverem lá, outros vão estar. Vocês vão Alguém vai sumir estar. também no mercado, exatamente. Então, assim, eu Garanhani, sou um exemplo disso. você sempre foi tirador de onda, assim. Você sempre foi. Ou seja, você não teve que fazer um curso de marketing para aprender a fazer o que você faz. Não, nunca fiz. Você pode às vezes ter feito um curso de marketing, pode às vezes, se você quiser, para melhorar aquilo que você já é. Tipo, eu reconheço que eu domino comunicação. Eu reconheço isso. Sim. Só que isso não faz com que eu me afaste. Comunicação é uma das coisas que eu mais estudo. Estudo até hoje, vou sempre estudar. Porque um dos grandes erros de quem quer se expor é tentar desenvolver habilidades que não tem e deixar de lado o estudo das habilidades que tem. Então você tem que primeiro fazer uma reflexão, uma autorreflexão de falar assim, onde eu sou Fazer uma bom? É análise. pegar isso. E todo mundo quer saber o que você é bom, porque você é único. Você que está escutando a gente agora, você tem características únicas, você tem uma história única que só você viveu. E você pode transformar essa história em algo bonito para você, algo honesto para o seu negócio, que é o quê? O storytelling. Storytelling é a ferramenta mais poderosa de marketing. O que é storytelling? É você contar uma história onde você esteve. Não é contar a história dos outros, é você contar a sua própria Não história. é inventar a história Não é também. inventar história, entendeu? Não é ficar inventando aí que canino trata bruxismo e que lente de contato protege dente. Tal. É falar a verdade, falar aquilo que realmente é. E as pessoas estão tão carentes de novos líderes que elas seguem charlatões. Por que o charlatão tem palco? Porque o bom está calado. O mal faz barulho. O mal faz barulho porque o bom está calado. Porque a hora que o bom resolver fazer barulho, não vai ter espaço para o mal. O mal eu estou chamando de aquele que inventa história, aquele que cria um personagem, aquele que não é autêntico, aquele que contrata uma agência de marketing para usar as ferramentas de marketing para o mal, para transmitir a mentira, para transmitir a desinformação. Existem os funis de crescimento e existem os funis da falácia. Eu ia Dan falar dos Ariely, no livro, funis, né? Os famosos é, funis do marketing. existe o funil do marketing, existe o funil de venda, existe o funil de crescimento, existe o funil de engajamento, existe o funil da mentira. Existe o funil da falácia. E esse termo não é meu. Existe um autor chamado Dan Ariely, ele escreveu um livro chamado Desinformação, onde ele mostra claramente isso. Então, assim, a a rede social, eu considero que é um grande terreno e cada um tem direito a 1 metro quadrado. Se você não quiser ocupar o seu metro quadrado, eu Outro vou vai ocupar. ocupar. Eu Exatamente. vou ocupar. Agora, quando eu ocupar o seu metro quadrado, 3 coisas vão acontecer. Você vai ver o seu paciente falando de mim, você vai ver a sua família falando de mim, e você vai ver a sua cidade lembrando mais do meu nome do que do seu, porque eu ocupei o seu metro quadrado. E é nessa hora que começa o mimimi. Porque você começa a gastar, não você, ou você que está me escutando, mas existem pessoas que gastam energia reclamando de quem se Exatamente. posiciona, ao invés de pegar energia e começar a se posicionar. Mas PV, o cara está posicionando, falando que flúor na água é uma coisa ruim. Tá, mas ao invés de você contrapor essa pessoa, vá lá na mesma rede social e fala que o flúor na água é Fala o que você fundamental para a saúde acredita. bucal. Ah, Entende? As pessoas não querem se expor, não querem gastar energia, não querem se dispor a isso, porque não quer ficar indisposto com alguém, não quer causar problemas. Ou seja, então você perde o direito de reclamar. exatamente. Garanhani, quem não se expõe não tem direito de reclamar de quem se Exatamente. expõe. Exatamente. Não tem direito, porque você abriu mão do seu direito. Essa é a lei da vida. Essa é a lei do mercado. E esse mercado tem um nome, chama mercado da influência. E a moeda mais poderosa desse mercado se chama atenção. A atenção custa dinheiro. O quanto eu vou me sacrificar ou o quanto eu vou investir para ter a sua atenção. Quanto mais atenção você tem, maior a chance de você influenciar esse alguém. As pessoas querem influenciar sem ter a atenção das pessoas, pelo próprio título. Eu sou acadêmico, sou catedrático, Ah, esse cara sou doutor, acabou. Esse cara não, acabou. sou pós-doc, isso não atrai atenção. Isso, infelizmente, isso não atrai atenção. E olha só, o que a atenção mensura?
A atenção, ela mensura o nível de autoridade. Então, quando uma pessoa rouba a atenção de milhares de outras pessoas, você tem ali uma pessoa de autoridade. Eu vou repetir. Hoje, a definição de autoridade está distorcida e não tem como você mudar. É a regra do jogo. Como diz Simon Sinek no livro O Jogo Infinito, você não muda mais a regra do jogo. Você não tem como mudar o jogo. Você só tem um jeito de mudar o jeito de jogar. E, infelizmente, a regra do jogo está clara. A era da influência, quem tem atenção, tem autoridade. Paulo, tem uma pergunta, eu vou usar nesse foco aí. O cara se formou ontem, né? O gurizão, é o que está bombando aí. Esse cara, ele tá ligado nisso que a gente está discutindo aqui. Uhum. Esse cara, ele não vai priorizar isso. Olha a pegadinha da pergunta. Ele não vai priorizar isso antes de ir estudar, de fazer um curso, né? Ele não vai priorizar, ele quer ser um influencer antes de ter o que influenciar. Isso não é um perigo nesses jovens também? São dúvidas que eu tenho aqui. Né? Porque às vezes hoje eu vejo o cara que eu vejo já vários exemplos de faceteiros nas cidades que os caras viraram mega influencers, só que eles não sabem fazer, fizeram um caos nas cidades e hoje os caras estão até depressivos por aí. Então acho que é um problema dessa geração também. É um cuidado, não acha? Que temos que ter um cuidado com essa gurizada? Garanhani, eu não vou nem dizer que é um perigo. Isso já é um movimento do mercado. 5 casos de faceta, 3 deram errado, 2 deram certos. Ele pega esses 2 e cria um curso online. Ponto. Agora, eu, enquanto educador, que não sou digital, eu nasci em 1980, eu sou geração X, uma geração depois da sua. Você nasceu em 64 ou não? Fiz essa dúvida aqui. 63 eu nasci, velho. 63. Pronto. Então, eu sou uma geração X, você é um baby boomer. Nós dois tivemos que nos digitalizar. Só que nós viemos, antes da digitalização, nós passamos por um longo processo de educação e capacitação. Sim. Eu concordo. A geração ansiosa, que eu não posso agora falar que é o Y e Z. Exato, geração ansiosa. Esse livraço, inclusive. Eu não posso falar que é o Y e Z, porque tem muito charlatão na minha geração e tem muito cara bom na geração Z que está se capacitando e ainda não é um influenciador. A gente não pode categorizar a geração, mas infelizmente a maioria dos novos, ou os mais novos, Y e principalmente Z, não tem paciência, não tem foco, não tem atenção devida para o processo de capacitação, porque a educação e a capacitação é um processo longo, é um processo contínuo que exige energia, disciplina e caminho certo, porque às vezes você tem energia e disciplina, mas você está no caminho errado, você está no curso errado, com o formador errado, com o mentor errado, tudo bem. Só que... Era isso que eu queria escutar. Enquanto isso, ou eu vou bater nessa molecada, ou eu vou mostrar o caminho certo. Eu posso até mostrar o caminho certo e bater na garotada. O que é bater? Bater é tipo, pelo amor de Deus, não é agredir. Bater é tipo assim, acorda, filho. Esse caminho... Só chacoalhada, né? Esse caminho não vai te levar para o futuro que você merece e você ainda está arrastando um monte de gente para o caminho errado. Exato. Só que, caramba, eu não posso fazer o contrário. Eu estou vendo, infelizmente, bons professores gastando muito tempo só com chacoalhada, ao invés de fazer o que você está fazendo. Porque você chacoalha, só que você chacoalha ensinando. A hora que você coloca a foto do cachorrinho lá cansado, adorei aquele post. O cachorrinho lá cansado e falando, ué, falaram que o canino resolveria a vida, com o canino eu ia dormir melhor. Tá lá o bebaço, o cigarrinho. Exato. E tá lá o canino. Ou seja, você dá o seu recado, você motiva as pessoas a continuar utilizando a rede social para o aprendizado, porque eu aprendo com você na rede social também, mas você também dá a chacoalhada. Ou seja, você está indo no caminho certo, você distribui a sua energia. E assim, para
mim, cara, os dois maiores exemplos de quem nasceu antes de 64 e são formadores de opinião, sendo reais e oficiais, honestos e sinceros, autênticos e conseguem impactar, é você e o Arbex. Doa quem doer. É você e o Arbex filho. Porque você vai pegar, o Arbex nasceu em 56. O cara tem 46 anos de profissão. E quando você fala resina composta no maior canal de educação social, que é chamado rede social, o nome dele é o mais É, lembrado. com certeza. E quando você fala oclusão, é o seu. Garanhani. Tem gente que eu falo assim, vocês conhecem Roberto Garanhani? Não, ninguém conhece. Metade da sala sim, metade da sala fica Oclupro, 100%. 100%. Eu fiz Não, isso. pior que eu vou em evento, eles ficam procurando um jovenzinho, né? Cadê o gurizão do Oclo Pro? Parece um velho lá, né? Eu dou um susto na galera. O cara tá lá na Tailândia fazendo o Oclupro Personalité. Viu só? Eu Ó, acho bom demais. só para lembrar, hein? O Oclo Pro é antes do Dentista Pro. Exato. Você pode dizer o seguinte, que o Dentista Pro inspirou porque inspirar o novo jeito de falar copiar, né? Então, mas assim, Garanhani, acredito que esse conflito geracional, ele deve ser, primeiro, ele deve ser quebrado. Nós somos responsáveis por quebrar esses muros com atitudes, não com palavras. O que é quebrar um muro? É falar o seguinte, influencer, eu sei, você está com a ferramenta certa, mas na mão errada. A sua mão ainda não é uma mão boa. Você ainda não é um dentista que resolve o problema do paciente, mas você está utilizando a ferramenta de influência. E por outro lado, a minha mão é boa. Eu tenho 30 anos de profissão, eu vivi uma época áurea da odontologia, só que agora eu estou percebendo que a minha marca está sendo esquecida porque eu não tenho a ferramenta certa da influência. Cara, vamos trabalhar junto pela odontologia. Eu te ensino odontologia, você me ensina a influenciar. Porque aqui, duas pessoas vão ter que ter empatia e humildade intelectual. Você mata a pior coisa que acaba com a carreira, com empatia e humildade intelectual. Sabe o que você mata quando você pega um pouco de empatia? Você põe empatia, aí você põe humildade intelectual e bebe, você mata a vaidade. O vaidoso, problema do ego, né? ele deixa de ser vaidoso quando ele treina. Você sabe que empatia é uma soft skill. Empatia é uma habilidade. Você não nasce empático. Pelo contrário, o ser humano é egoísta. O ser humano é territorial. O ser humano não é, naturalmente, ele não é empático. Empático não é simpático, ser bonzinho, gente boa, não. Ter empatia é deixar de pensar com o seu olhar, com a sua mente, e pensar com a mente do outro. É falar assim, peraí. O que esse moleque digital influencer pode me ensinar? Para isso, você também tem que ter humildade intelectual, de falar o seguinte, eu sou melhor do que ele, eu sou mais clínico que ele, eu sou mais experiente que ele, mas eu não entendo nada disso. Mas por que ele impacta mais do que eu? Por que se eu rodar uma pesquisa na minha cidade, o nome dele ou o nome dela é mais lembrado que o meu? Da mesma forma, um moleque que está lá ganhando seguidor, ganhando audiência, mas fazendo uma odontologia que ele mesmo sabe que não resolve a vida das pessoas e vendendo sonhos. E esse moleque, que eu estou chamando moleque com todo respeito, nós estamos falando de profissionais aí mais jovens, que se alguém me colocar nesse pacote, eu vou ser muito honrado e feliz de ser chamado de moleque aí, pode chegar e falar o seguinte, peraí, o que eu posso aprender com esse dentista? Porque o que eu tenho de vida biológica, cronológica, sim, ele tem de vida odontológica. O que eu posso aprender com esse dentista? O que eu posso aprender com ele que já viu o amálgama, o amalgapim, o compômero, a adaptica com sais, ele já viu o casquete reembasado, ele já viu o silicone, ele viu o silicone embora, ele tá vendo o scanner. Peraí, esse cara tem história, esse cara, a casca dele é grossa, esse cara é bom. Eu posso aprender com ele.
mas eu tenho que baixar minha bola. Uhum. Eu não vou medir sucesso por número de seguidor, porque número de seguidor não mede sucesso. Exatamente. Número de seguidor é vaidade. Olha, Garanhani, vou te falar uma coisa. Eu vou pegar agora esses dois, já que o tema da live é o conflito geracional. Enquanto o moleque, o garotão, acha que número de seguidor é sucesso, o outro, que tem 30 anos de profissão, acha que número de quadro pendurado no consultório é sucesso. Entenda que o número de seguidor hoje é o número de quadro pendurado no passado. Porque, infelizmente, as pessoas acreditam que uma especialização feita em Bauru em 1992 garante sucesso para alguém. Sendo que o que você aprendeu em 1992 lá na universidade, não sei de onde, sinceramente você não usa quase nada mais. Hoje já não muda. Você não usa. Novos tempos. Novos tempos. Em contrapartida, a garotada nova acha que número de seguidor, número de curtida é fator de sucesso. E isso, no final, Garanhani, é pura vaidade, cara. Ego. E o ego é o maior inimigo. Tem um livro também, que é um livraço, recomendo. O ego é o seu maior inimigo. O ego, exato. Isso é legal também, né? Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Fantástico. Fantástico. Não conheço esse livro, nunca li. Vou pegar a referência dele. Então, assim, isso aqui me abriu muita cabeça. Você é um leitor? Eu também sou. Eu me tornei, eu não era. Há 5, 6 anos atrás eu era. E assim, eu só lia livros de odontologia, eu só lia blog, eu só lia artigo, eu só lia rede social. Hoje não, cara. Hoje a rede social, eu estudo a rede social, porque a rede social, para mim, ela é uma ferramenta de trabalho. Ela não é um entretenimento. Eu não sujo o meu algoritmo. Eu não uso o meu perfil para ficar vendo futebol e luta. Eu tenho o meu perfil, o PV fake, que ninguém vai conhecer, que é o meu perfil para ver coisas que, quando eu tô lá parado, eu falo assim, cara, deixa eu ver a luta do Mike Tyson com o Jay. Beleza, eu não vou abrir o meu perfil. O meu perfil, Paulo V. Soares, é um perfil profissional. A rede social, para mim, Graiane, ela é uma cadeira odontológica. A rede social, para mim, ela é uma cadeira odontológica, ela é uma sala de trabalho. Ela é um ambiente de trabalho. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas, às vezes, ficam ofendidas. Mas nós temos que jogar limpo aqui. Todo dia de manhã, só acordam 2 pessoas na rede social. A que produz conteúdo e a que consome conteúdo. Quem que você quer ser? O chamado para essa live é que qualquer dentista pode ser um produtor de conteúdo. Ele não precisa ser um digital. Ele não precisa ser um... Até o velho da placa, como você fala. E não precisa ser um digital influencer. Mas ele precisa ter humildade intelectual e compartilhar o que ele sabe, o que ele viveu. Isso é o poder do storytelling no mundo digital. É eu pegar meus 30 anos de odontologia, ou 35, ou 40, e falar, cara, peraí, eu vou te contar a minha história. E eu vou te contar como eu cheguei aqui. E eu vou te contar o porquê que eu sou bom. E por que eu posso resolver o seu problema odontológico. E por que com a minha odontologia você vai ser feliz? Porque eu já tratei várias famílias, já fiz várias reabilitações orais, eu já fiz pessoas saírem aqui do meu consultório chorando de felicidade. Aí você fala assim, PV, mas esse marketing é muito agressivo, é muito feio. Não, as pessoas querem saber quem é você. Porque enquanto você não mostra quem é você, o mundo vai te esquecendo. Porque ninguém vai falar por você. Esse é o problema geracional. Tem que botar isso na cabeça. Exato. Os mais antigos, eu vou colocar assim, aqueles que têm 25, apesar de que eu conheço dentistas com 5 anos de profissão com a cabeça antiga. Não. Eu conheço. Porque ele foi formado no modelo antigo. Né? Aquele modelo institucionalizado, que o consultório, parará, e falar de dinheiro é pecado, falar de marketing é antiético, fazer branding, eles nem sabem o que é branding. Assim, dinheiro é pecado, marketing antiético e branding eu não sei o que é. Essa geração, que pode ter 30 anos ou 30 dias de profissão, essa geração é uma geração que ela vai ser esquecida rapidamente. Porque, infelizmente, a segunda regra do nosso mercado, o mais esquecido vence o melhor, é a regra que nós temos que aceitar. E, às vezes, a vaidade não nos deixa aceitar, Garanhani. E eu não estou fazendo aqui um movimento a favor daquele profissional inexperiente que quer ser um líder de opinião. Mas eu estou fazendo aqui um movimento para tornar o inexperiente um experiente e para tornar o experiente um influenciador. Porque
Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito nisso, que isso não é um sonho, não. É quebrar o muro de Berlim. É quebrar o muro de Berlim, é conectar os dois mundos. Não é para ter Coreia do Norte e Coreia do Sul. É chegar e falar o seguinte: espera aí, meu irmão. Eu realmente tenho uma titulação acadêmica foda, mas o mundo está me esquecendo. Ao invés de você achar que o mundo está errado, entenda que você não é mais para esse mundo. Exato. Ou você muda o jogo, ou você desiste. Ou você desiste, exato. Desculpa. Que tá cheio de gente que desistiu aí, né? Infelizmente, bons profissionais Bons dando espaço para o charlatão ruim de mão, que aqui na minha terra a gente fala que é mão esquerda, entendeu? Que fica fazendo Photoshop e Lightroom para postar no Instagram, que na hora do vamos ver não dá conta de fazer um isolamento absoluto. Então, assim, Garanhani, é jogo aberto, papo reto. Eu estou muito feliz de estar aqui no Ocluprosa. Você colocou na legenda lá... Nós temos que finalizar aqui, porque senão não vai dar tempo lá. Sim, você colocou na legenda brincadeiras do tipo, né, que eu não durmo e tal. Eu concordo com você. Realmente, eu sou inquieto. Eu não aceito. Se você chegar para mim com uma regra pronta, se ela não tiver boa fundamentação, evidência, eu vou quebrar, pelo menos na minha cabeça. E assim, eu gosto de conviver com pessoas igual você, pessoas que quebram modelos, quebram paradigmas. Sou fã do seu trabalho, respeito seu trabalho, recomendo você onde eu passo, assim como recomendo vários outros professores, formadores. E, cara, nós temos muito para aprender com a geração Z. Sim. Nós temos muito para aprender com uma geração que tem tudo na mão, mas parece que está totalmente desfocada e desmotivada. E assim, nós temos muito para ensinar para eles, nós temos muito para colaborar. O discurso aqui no final, se eu pudesse trazer aqui para você a minha posição hoje, dá para associar, dá para trabalhar junto. Dá para associar, com certeza. Dá para trabalhar junto. E eu acredito que esse é o caminho. Nós podemos pegar os digitais e torná-los bons clínicos, e nós somos bons clínicos e podemos ser digitais, podemos digitalizar. Veja só, esse ponto aqui na minha cabeça, na minha concepção, hoje, qualquer professor pode ser um influenciador, qualquer dentista pode ser um professor, porque o público carece de mais informação. O dentista pode ser o professor do próprio paciente. E o influenciador pode ser um pesquisador. E um dia, talvez o digital influencer vai ficar bom. E aí, Garanhani, o dia que não serão todos, mas o dia que o cara que não é um bom dentista, mas entende de influência digital, começar a estudar, investir na carreira e ficar bom, você nunca mais pega ele. Ele voa. Você vai fazer curso com ele. No final, você ainda vai pagar um curso dele. Então, assim, esse é o momento da gente alinhar, da gente aproximar, que a gente tem muito para colaborar uns com os outros. Conte comigo, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, cara. Aqui, com a minha galera, aí, os mais velhinhos que estão escutando, é para tentar quebrar um pouco isso também. Porque da minha geração, tem muita gente ainda que tem um preconceito com marketing. Amanhã você dorme no feriadão ou não? Ou tem live às 5 da manhã? Não, amanhã... Se eu te falar minha agenda amanhã, você vai falar que eu sou um workaholic. Mas, na verdade, cara, eu tenho que respeitar o feriado, mas o feriado também tem que respeitar a minha agenda. Minha agenda amanhã é dia de trabalho, cara. Amanhã, eu vou falar para você que amanhã, 5 da tarde, eu vou parar para curtir minhas meninas. A gente já tem um programa familiar. Mas até às 4 eu tô trabalhando, cara. Bom, então eu vou falar que às 5 da manhã eu pego o voo para Presidente Prudente, porque eu tenho um ITI, Presidente Prudente. O velho também não para. Porra, e por que parar? Né? Na verdade, Deus o livre. Você está indo feliz e está tudo bem. E assim, e aqueles que conseguiram parar para também curtir a família e tudo, estão fazendo certo. Tá tudo certo, tudo é o equilíbrio. E eu estou buscando esse equilíbrio, tá? A sua legenda me fez refletir muito. A legenda do post me fez refletir muito. Tá? Eu vou buscar meu equilíbrio aqui. Quando eu encontrar, eu te falo. Amigo, valeu, muito obrigado. Obrigado. Compartilha a live aí que eu vou fazer. Faz um collab. 4 horas falando, né? Obrigado. Oi? Faz um collab que eu quero repostar lá. Eu gravo, mas depois eu apago para deixar só no Spotify. Ah, tudo bem. Tá bom. Beleza? Obrigado. Tá fazendo escassez, hein? Você sabe jogar o jogo. Valeu, meu amigo. Boa noite. Obrigado pelo papo. Se desse, a gente ficava mais 50 horas aqui. Vai ter outros papos. Com certeza. Satisfação estar aqui com você. Obrigado. Beijão. Obrigado, amigo. Até mais. Tchau. Tchau.